Olá, seja bem-vindo a mais um Winnicott Café. Hoje com a temática Winnicott e o suicídio. E é claro que, para contar sempre com esse bate-bola, eu convido sempre a nossa psicomotricista, diretamente do Rio de Janeiro, Bruna Alves. Olá, Bruna, como vai? Olá, tudo bom? E tudo ótimo. E Bruna, olha, eu já vou passar a bola para você, porque eu queria entender uma coisa. Por que é Setembro Amarelo? Essa é uma pergunta ótima, Mauro, porque tem muita gente que difunde, divulga, né, Setembro Amarelo sem conhecer um pouquinho dessa história. O Setembro Amarelo ele começou em 94 e a gente pode dizer que ele teve nessa história aí dois personagens principais. Um adolescente de 17 anos, americano, e um Mustang amarelo. Em setembro de 94, esse adolescente de 17 anos, o nome dele era Mike M., foi encontrado morto dentro do seu Mustang amarelo, com um bilhete de despedida. No velório, os pais do Mike, eles criaram umas lembranças que tinham um cartão com um escrito, uma fita amarela, para simbolizar a cor do carro. Nesse cartão, tinha uma coisa escrita, uma frase que falava assim: se você está pensando em suicídio, entregue esse cartão para alguém e peça ajuda. Porque por muitas vezes é difícil você dizer para uma pessoa que você está pensando, como você está se sentindo, e talvez com essa entrega de um cartão você possa conseguir solicitar uma ajuda. Os pais do Mike relatavam que era um menino doce, um menino gentil, que tinha reformado esse Mustang, pintado da cor amarela, e não entenderam o porquê ele, de um dia para o outro, se suicidou dentro do carro e deixou esse bilhete. E é por conta disso que o Setembro Amarelo ganhou um destaque bem grande nessa prevenção do suicídio, que tem todo um histórico por trás. Se a gente for parar para pensar, a gente tem que lembrar que, né, vários mitos grecos romanos, algumas culturas antigas e atuais também, inclusive religiões, surgem com o suicídio sem nenhum tipo de condenação. Tanto naquela época quanto atualmente, as pessoas tinham e diziam que tinham razões justificáveis para esse suicídio, como em nome do patriotismo, como em número da sua cultura, como algo da sua religião, ou como algo que antigamente era muito natural, você dar fim à própria vida para evitar uma desonra. E quando a gente fala daquele período antigo, desse greco-romano, a gente pensa em um salto gigante nessa história, porque só na década de 90, a OMS considerou o suicídio como um problema de saúde pública. Se a gente está falando da década de 90, foi só em 2006, com a portaria 1876, que foi instituído diretrizes nacionais para a prevenção do suicídio. E aí começou a ter estratégias de prevenção, difusão, né, sensibilização da população, trabalhos dentro de escolas. E eu acho que isso você conhece muito bem, porque você já trabalhou em escola, né? Sim, a gente, quando você lida com um adolescente, principalmente, que ele entra, de repente, na sua sala e vem trazendo uma série de questões com isso, realmente, né, quantos adolescentes eu não atendi dentro da escola que se cortavam, enfim. Mas uma das coisas que me chama mais atenção é que os meus amigos psicólogos, psicanalistas, muitas vezes acabam tratando de uma pessoa sem saber, na verdade, o que está ali por trás, né? Fazem o tratamento, tudo certinho, mas eles não sabem se a pessoa tem definitivamente um pensamento de suicídio. E isso, o Winnicott, ele citava muito nas obras dele, né? Apesar que o Winnicott, o foco dele nunca foi a questão do suicídio, né?
mas ele fazia alguns relatos, por exemplo, o caso Laura. O caso Laura foi um caso que ele acompanhou muito, era uma jovem, e essa moça, a sua primeira tentativa do suicídio foi logo na infância. Ela era ainda uma menina quando ela tentou, de uma maneira bastante assim, ingerindo uma droga, uma planta venenosa, ela tentou se matar. Agora, o mais interessante é que o Winnicott, como é que ele trata o suicídio? O Winnicott, ele diz, né, em alguns textos dele, que o suicídio ele se dá principalmente naquele momento da formação do self e do falso self, né? E isso a gente tem muito discutido aqui no Espaço Winnicott, inclusive em alguns cursos, que algumas mães acabam exigindo do filho um determinado tipo de cultura. Então, a criança não tem uma liberdade de ser ela mesma, né? Então, a mãe acaba sufocando esse self da criança, colocando praticamente o que ela quer daquela criança, entendeu? Então, acaba gerando um falso self, né? Então, essa criança acaba muitas vezes tornando-se submissa, tá? E através dessa submissão, para o resto da vida dela, ela vai carregar um sofrimento por conta dessa submissão. E o mais engraçado é que quem tem a bravura, digamos assim, a coragem de dar um passo à frente e praticar o suicídio é justamente o falso self do indivíduo, tá? Isso é muito interessante. Agora, eu queria saber de você o seguinte, isso na sua opinião, tá? Os nossos telespectadores podem discordar. O Café Nicote é justamente para isso, para poder concordar e poder discordar. Eu queria saber de você se suicídio é um ato de coragem ou um ato de fraqueza, tá? E deixa eu só me prolongar um pouco mais. Nós temos muitos casos no Japão, né? Onde quando o filho ou a filha não dá certo para aquilo que a família deseja, né? Acabam cometendo um suicídio. Então, os altos índices de suicídio se dão no Japão. Então, eu queria saber de você, né, se de repente o suicídio é um ato egoísta, a pessoa só pensa nela. O suicídio, ele é uma fraqueza? O suicídio, ele é um ato de coragem? O que você pensa a respeito, Bruna? Esse é um assunto, né, que é bem polêmico. Eu ouço de muitas pessoas dizendo, ele foi egoísta, né? Ele é uma pessoa covarde, não conseguiu enfrentar os seus problemas. Sim, Mas quando a gente consegue pensar que ele talvez esteja num momento tão depressivo da vida, ele não consegue se reconhecer no próprio corpo, a pessoa não consegue, né, conviver com todas as questões do que está ao externo dele. Eu, na minha opinião, acredito que é um ato de muita coragem e eu não consigo ver, né, como sendo uma fraqueza, como sendo um ato egoísta. E quando você traz essa questão do Japão, eu começo a pensar, né, sobre essa questão da adolescência, que eles vivem muito pelo impulso. Então, essa questão, né, de conciliar em alguns momentos álcool, drogas, ou simplesmente serem pessoas que ainda não estão com uma maturidade emocional muito bem construída, eles ficam sempre querendo ser aceitos por uma sociedade, aceitos por um corpo, ficam preocupados como vão ser o primeiro emprego, ficam preocupados se vão conseguir ingressar numa universidade. Em alguns momentos, sofrem humilhações de outros adolescentes, ficam vendo nas mídias e nas redes sociais o outro sempre falando que está tudo muito bonito. Ele começa a se colocar naquele lugar em algumas vezes de que para ele não está nada bom e acaba fazendo essa questão de dar fim à vida num ato de extrema coragem
que eu acredito que isso acaba sendo. Eu vou falar uma coisa, particularmente, eu não teria essa coragem. Só de pensar Aham. em pegar uma faca, cortar o seu pulso, de se enforcar de alguma Então, forma. mas acontece, ô Bruna, veja bem, nós não estamos naquele corpo, né? A gente não É, sabe o que está sim, acontecendo ali. O sim, Winnicott, ele exatamente. fala uma coisa que, para mim, é fundamental. O Winnicott, ele diz que antes de você fazer, você tem que ser, né? Uhum, Vamos traduzir isso que antes de você dar o passo definitivo daquilo que você quer, aham, você tem que realmente ser aquilo. Eu vou dar um exemplo muito simples. No caso de pessoas que resolvem mudar de sexo, né? Quantos suicídios a gente não tem? De rapazes que se transformaram, fizeram a sua transformação para um corpo feminino, né? Inclusive com operação e etc. E depois acabam se arrependendo porque viram que de repente não era nada daquilo, né? E não sim, tem como voltar e acabam fato, tirando a própria vida, né? verdade. Nós temos casos assim de pessoas que fazem tatuagem, por exemplo. Eu já comentei no nosso curso várias vezes a questão do menino zumbi, né? Aquele Aham, menino que está no clipe da Lady Gaga, ele foi um menino que ele acabou, aos 15 anos, ele sofreu ele estava com um problema cerebral muito forte, um tumor no cérebro, foi feita uma operação, ele sobreviveu e nessa sobrevivência ele resolveu começar a se tatuar os ossos em cima do corpo. Então ele virou um menino esqueleto, né? todo tatuado, sim. Todo tatuado. E depois disso ele passou a ser famoso, porque há várias grifes acabaram o chamando para desfilar e etc. Ele ficou muito famoso, ganhou muito dinheiro, participou do clipe da Lady Gaga Olha, e aí aos 32 anos resolve interromper sua vida, putz, né? Então assim, para nós fica muito difícil saber o porquê. Poxa, o cara conseguiu sim, se salvou, conseguiu uma série de coisas, como é que ele tem uma atitude dessa? Pois é, a gente não sabe o que passa na cabeça de uma pessoa, né? E eu vou falar sim, mais. Eu joguei essa pergunta para você, mas cá comigo eu fico pensando, antes da gente julgar, eu acho que seria interessante a gente ajudar, né? claro. E os meus amigos psicólogos, psicanalistas, eles eles têm assim digamos um compromisso muito forte com a vida, entendeu? É muito Sim, sim. significativo o trabalho deles, tá? E tem, Você queria que você deixasse as suas considerações, eh, seu, o seu, os seus contatos, suas redes sociais. para finalizar, existem alguns sinais bem marcantes, né, que a gente pode começar a pensar e observar. Essa questão de personalidade, né, dessa coisa desse afastamento social, desse descuido da aparência, de rotinas de trabalhos ou de estudo que vão decaindo. Então, eu São acho que é muito sinais, né? São Sim, são sinais. sinais. Sim, Isso, e eu acho que é de extrema importância o que você falou, desse olhar atento, desse olhar afetuoso, livre de preconceitos, e ao menor sinal de que você começa a perceber, eu acho que é necessário a gente pensar na ajuda de um profissional, que é o que você vem dizendo. sim, Eu acho que esse nosso papo foi maravilhoso, um papo de muita importância, né? sim. E algo que não é para ficar só no setembro, é algo que a gente tem que levar para todos os meses do ano, para não deixar que isso continue, que esses índices aumentem, assim no Brasil como no Japão. Para quem quiser, o Espaço Ponte, ele está no Instagram como @espacoponte. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença. E para finalizar, eu encontrei um trecho de uma poesia e que eu acho que se encaixa exatamente nesse momento que a gente está vivendo, e eu vou dar uma lida para todos vocês. Achar a porta que esqueceram de fechar, o beco
com saída. A porta sem a chave. A vida. Que Esse lindo. texto é um texto do Paulo Leminski. E assim a gente dá por encerrado mais um Winnicott Café. Eu sou Mauro Longato e aguardo vocês no próximo Winnicott Café. Tchau, pessoal.